Adonai, Makei Adonai, cante louvores a Deus. Bendito é Rei, vencendo é o Senhor quem vem. Jesus cantou, falou através da boca aqui a palavra dele para você. Essa canção estabelece-te no Monte Sião com o poder do Senhor, porque a palavra transforma o teu ser. Vencendo vem Jesus, e aqueles que são achados com ele vencem nele, porque ele os faz campeões, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para os que são novas criaturas, graças ao poder dele, porque o Senhor defende o seu povo. Louvado seja Adonai, Mixave Adonai. Graças ao bondoso Deus. Lucas capítulo 20. E aconteceu que num daqueles dias, enquanto Jesus estava ensinando e evangelizando o povo no templo, aproximaram-se deles os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. E o questionaram nesses termos: dize-nos, com que autoridade procedes como tens feito? Ou melhor, quem te deu tal autoridade? Replicou-lhe Jesus: da mesma forma eu vos questionarei, dize-me, o batismo de João tinha autorização do céu ou dos seres humanos? Diante disso, eles discutiam entre si. Se afirmarmos do céu, ele nos indagará, então qual motivo não acrediteis nele? Ou, por outro lado, se respondermos dos seres humanos, todo o povo nos apedrejará, pois estão convictos de que João era um profeta. Por fim, alegaram que não sabiam. Então Jesus lhe respondeu: pois nem eu vos afirmo com que autoridade faço o que faço, disse Jesus. Em seguida, passou Jesus a expor ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para alguns vinicultores e saiu de viagem por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um dos servos aos vinicultores para receber a sua parte nos lucros da vinha. No entanto, os vinicultores, depois de o espancarem, o mandaram embora de mãos vazias. Diante do ocorrido, enviou-lhes outro servo, mas outra vez ele, da mesma forma, esses esbofeteando, e depois de humilharem, o despediram sem nada. Mandou ainda um terceiro servo, todavia esse também muito feriram e expulsaram da vinha. Entenda, a vinha são o ajuntamento das almas, onde estão as almas. Aqueles vinicultores, eles não estão entregando a Deus o que é de Deus, as almas, os frutos de Deus, pois estão deixando eles debaixo de ordenanças humanas e de como servir a Deus humano, um Deus com D minúsculo, para que agradem as suas vontades, a sua carne, a sua ambição. Todavia, Deus mandou profetas, sábios e doutores, instruindo, mas não eles, sim o Espírito Santo da verdade, neles fazendo. Como servos eles foram, e o Senhor requeriu a parte, requeriu que tirassem o povo sobre a escravidão das mentes do governo da humanidade e deixasse que a palavra de Deus fosse ouvida. Todavia, machucaram, não ouviram os profetas, maltrataram e espancaram. Continuando, e por último, então disse o proprietário da vinha: que farei? Enviarei meu filho amado. É possível que a esse respeitem mais. Contudo, assim que os vinicultores ouviram, tramaram entre si argumentando: é este o herdeiro. Ora, vamos matá-lo, e assim a herança cabe a nós. Então ele é o herdeiro das almas, é ele quem governa o povo, o herdeiro da vida. Então ele que é digno de toda honra, glória e louvor. A ele se dirige a honra pelos feitos magníficos dele, porque tudo ele disse e se fez. E atirando o filho para fora da vinha, o assassinaram. E agora?
Então, atirando o filho para fora da vinha, o assassinaram. E agora? O que lhes fará o dono da vinha? Virá e destruirá aqueles vinicultores maus e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, exclamou: que tal coisa jamais ocorra. Porém, Jesus olhou bem nos olhos de cada pessoa e indagou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? Todo que bater contra esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela vier a cair será reduzido ao pó. Ai, só a misericórdia de Deus pode te salvar. Não depende da ordenança, não depende da mão humana, não depende de líderes religiosos, não está na mão de feitos humanos. É necessário que o Ordeiro venha e te tome. Então, agora ele manda servos, a qual estão a serviço do Espírito Santo e não de suas imaginações, desejos e fantasias. E o serviço é este, que rendam glórias a Deus pelo feito de Jesus de Nazaré. E naquele mesmo instante, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes tentaram de alguma maneira prender a Jesus, pois perceberam que fora contra eles que ele havia exposto esta parábola. Contudo, temiam a reação do povo. Então eles se dispuseram a vigiá-lo e para tanto subornaram espiões que se fingiram justos para apanhar Jesus em qualquer eventual deslize verbal e com isso poder entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. E por isso os espiões lhe apresentaram a seguinte questão: Mestre, sabemos que fala e ensina o que é correto e que não julga pela aparência, mas ministra o caminho de Deus de acordo com a verdade. Pois bem, é certo pagar impostos a César ou não? Jesus percebeu a astúcia deles e lhes ponderou: mostrai-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição estampada? Imediatamente replicaram: de César. Ao que lhes orientou: dai, portanto, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, deixando claro e evidente que ele falava sobre as almas de Deus são as almas, o fôlego de vida de Deus. E do homem é a matéria, que ele está a utilizar por autorização naquele momento, que é a parte que lhes convém. Não conseguiram apanhá-lo em palavra alguma perante a multidão, e assombrados com a sua resposta ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus que pregaram que não há ressurreição chegaram para Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos legou por escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo que aquele casado e não deixando filhos, e falar sobre isso, né, que queriam pegar Jesus, não deixando filhos, seu irmão deve se casar com a viúva e gerar descendência ao falecido. Pois bem, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos, o segundo e o terceiro. Mais tarde os demais, da mesma forma, casaram-se com ela. E morreram 7 sucessivamente, sem deixar nenhum filho. Finalmente faleceu também a mulher, na ressurreição de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela. Então Jesus lhe esclareceu: os filhos desse século casam-se e dão em casamento. Todavia, os que forem julgados dignos de tomar parte no mundo vindouro e na ressurreição dos mortos não mais se casarão, nem serão prometidos para matrimônio, e também não podem mais morrer, pois já são como os anjos. São filhos de Deus, sendo igualmente filhos da ressurreição. Porque julgados dignos, aí você entende o julgamento de Cristo, é para entregar a dignidade do Espírito Santo a eles. É uma transferência pelo poder da fé. Então as qualidades do santo vai para aquele homem se torna espírito com o Espírito de Deus. Ele se torna parte do todo.
ele se torna luz em Cristo Jesus. Então, por isso quer dizer parte do corpo do Cordeiro, porque agora é absolvido pelo poder de Deus e aquela vida agora vive sendo como Deus. Claro, na parte que lhe é entregue. Então ela se vive dentro do corpo de Deus como Deus. Deus é superior a todos, mas integrante na sabedoria de Deus. Quanto aos mortos ressuscitarem, Moisés já o mostrou no relato da sarça, no mesmo momento em que ele se refere ao Senhor como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos, pois para ele todos vivem. Para ele. Não para os homens, não para o governo terreno, mas para o que é do alto. Então alguns dos mestres da lei se manifestaram exclamando: Mestre, falastes muito bem, Jesus de Nazaré. E a partir daquele momento ninguém mais ousava lhe interrogar. Então Jesus indagou: como podem afirmar que o Cristo é o filho de Davi? Sendo que o próprio Davi declarou no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados para os teus pés. Desta forma, portanto, Davi lhe chama Senhor, então como pode ser ele seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus advertiu aos seus discípulos: tende cuidado com os mestres da lei, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e muito apreciam serem saudados nas praças, ocupar as cadeiras mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Contudo, eles devoram a casa das viúvas e, para não dar à vista, fazem longas orações. Sem dúvida, estes homens sofrerão condenação mais severa. Jesus está trazendo o alvo para a verdade, o alvo para a humildade. Está falando, olha, vocês só podem ser justificados ao se transformarem como filhos de Deus. E, portanto, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus, a sua imagem e semelhança, fez o homem. Está escrito no começo, em Gênesis. A criação. Então, a transformação é para se parecer com Deus. E se é para se parecer com Deus, que é amor, benigno, humilde, é necessário que Deus transforme a mente e o coração, e não que as próprias obras das mãos sejam os seus feitos que vão te transformar, pois obras das mãos são matéria, e matéria fica onde há matéria. Se come, se dorme, se levanta, se usa, se desusa. Pronto. Esse é o fim da matéria e tudo que pode ser feito pela mão do homem. Mas Cristo Jesus faz com poder e glória, graças ao seu sacrifício, porque ele tem essa autoridade e ele tem poder. Então ele transforma as mentes e os corações, onde ele chega, a palavra dele é ouvida e é manifesta, e o poder dele se faz presente. E há uma transformação humana. Então não é o homem que vai buscar e fazer e se tornar melhor, evoluindo a sua mente com histórias, com ensinos, com lascívias e doutrinas masculinas de seres atrofiados. Não. É ensinado pelo que vem do alto, ilimitado, força sem fim, poder eterno, onde a glória reveste a mente da pessoa e a alma e transforma ela de dentro para fora com poder, onde é absolvida a luz na consciência e moldado ali sobre a aflição, o Filho de Deus, transformado com fogo, sim, com fogo, pois ele vem como fogo. E ele então molda e coloca em ti os caráter, a dignidade, a benevolência, todas as qualidades de Deus. Que não vem do homem, para que se glorie, mas de Deus, o Pai da eternidade. Então ele para isso envia o seu Filho amado, Jesus de Nazaré, para que todo aquele que nele crê não morra, mas seja transformado e tenha então em si a vida eterna. E isso é ser servo do Senhor. É não viver para si, mas para que ele seja engrandecido e exaltado na sua pessoa, sendo você transformado, matéria-prima, tua alma, a serviço do Santo de Israel, do Filho do Criador, e também assim de Deus. Família de Deus, graças a Jesus Cristo, Pai seja contigo, pelo amor que recai sobre ti do homem, Jesus de Nazaré. Graças a Ele, que assim seja. Amém.